Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: cumprir o dever e praticar a justiça. Minha salvação está prestes a chegar, e minha justiça não tardará a manifestar-se. Aos estrangeiros que aderem ao Senhor, prestando-lhe culto, honrando o nome do Senhor, servindo-o como servos seus, a todos os que observam o sábado e não o profanam, e aos que mantêm a aliança comigo, a esses conduzirei ao meu santo monte, e os alegrarei em minha casa de oração. Aceitarei com agrado em meu altar seus holocaustos e vítimas, pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E as nações vos glorifiquem ao Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. E as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, e na terra se conheça o seu caminho, e a sua salvação por entre os povos. As nações os glorifiquem ao Senhor, que todas as nações os glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. E as nações os glorifiquem ao Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. E as nações os glorifiquem ao Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, e o respeitem os confins de toda a terra. E as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. E as nações os glorifiquem ao Senhor, que todas as nações os glorifiquem. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, a vós, cristãos vindos do paganismo, eu digo: enquanto eu for apóstolo dos pagãos, honrarei o meu ministério, na esperança de despertar ciúme nos da minha raça, e assim salvar alguns deles. Se a rejeição deles foi reconciliação para o mundo, o que não será a admissão deles será como passagem da morte para a vida, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outrora, vós fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, em consequência da desobediência deles. Assim, são eles agora os desobedientes, para que, em consequência da misericórdia usada convosco, alcancem finalmente misericórdia com efeito. Deus encerrou todos os homens na desobediência, a fim de exercer misericórdia para com todos. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia.
Cristo pregava o Evangelho, a boa nova notícia do reino, e curava seu povo doente de todos os males sua gente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde esse momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desse domingo nos leva a refletir sobre uma questão de suma importância, isto é, o universalismo da salvação de Deus. Se no domingo passado Cristo reprovava a Pedro que pouca fé, porque duvidou, hoje, pelo contrário, louva a fé de uma mulher não judia que soube arrancar-lhe um favor. Que grande é a sua fé! E diante dessa mulher que lhe suplica: tem compaixão de mim, Senhor, filho de Davi.
minha filha está terrivelmente atormentada pelo demônio, o Senhor Jesus não lhe responde nada. E aos discípulos que intervêm em favor dela, Jesus os contesta com uma frase radical e excludente. Fui enviado somente para as ovelhas perdidas de Israel. O diálogo que segue entre Cristo e a mulher cananeia, há certo duelo dialético e um fundo de ironia, provocados ambos intencionalmente por Jesus, depois do silêncio inicial. Nesse duelo verbal, a mulher acaba ganhando a partida com uma humilde, mas engenhosa resposta que obriga Jesus a fazer exceção em seu favor, como no caso da súplica de Maria, a mãe do Senhor, nas bodas de Cana. A frase mais desconcertante e que de som pouco amável, embora Jesus repita um provérbio comum naqueles tempos, é esta: não fica bem atirar aos cães o pão dos filhos. Trata-se, caros irmãos e irmãs, de um recurso dialogado para ressaltar de um lado o talento e do outro a fé, a toda prova da cananeia. Tens razão, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus amos. A fé como condição única é a mensagem da palavra de Deus que está subjacente na cena evangélica desse domingo. Porque a questão do fundo que aqui se levanta é o universalismo da salvação de Deus para o homem. Quais são as condições para pertencer ao novo povo de Deus, do qual Mateus se ocupa, mais em particular nessa parte de seu evangelho? Tal pertença, diz-nos a passagem de hoje, não se baseia no sangue, nem na raça. Não se baseia na nação, nem na cultura, no sexo, nem na situação social. Mas a única condição requerida e que não é discriminatório é a fé em Cristo Salvador, Filho de Deus. E por essa razão, nós todos temos o dever de vigiar sobre uma maneira de viver que, como a capacidade ou o costume de julgar que não pertence à nossa igreja. A igreja nos ensina pelo Concílio Vaticano II que a salvação é dada a todos, porque Deus é o único Criador de todo ser humano. É claro que a mensagem evangélica chegou nos 4 horizontes do mundo, mas o ser humano é com a sua liberdade de se abrir a essa mensagem ou não. E diante de Deus, cada um
vai dar a sua própria resposta. É nessa busca que cada um segue um caminho, uma religião, uma espiritualidade. Mas temos em comum um só Criador, que é Deus. O único juízo, não nós. Diante disso, qual deve ser a nossa atitude verdadeira? É de se lembrar que temos um compromisso: cuidar da vida uns dos outros, levar ao outro pelo caminho do bem. É por isso que preciso de rezar uns pelos outros. E Jesus insiste: rezar pelos teus inimigos. Quando todos se convertem, a gente encontra a paz verdadeira que vem de Deus. Embora Jesus declare aos discípulos que não fora enviado senão aos judeus, e recorda isso à mulher que lhe suplica, não obstante, pelo desenlace se percebe claro que Cristo nunca rechaçou a fé onde quer que ele a encontrasse. Tanto nesse caso como no do centurião romano, que intercedia pelo seu criado e cuja fé também enalteceu de modo maravilhoso. Digo-lhes que nem mesmo em Israel encontrei uma fé tão grande assim. Desta atitude de Jesus surgiu a abertura católica da Igreja Missionária, desde os começos até nossos dias. Porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O evangelista Mateus escreve seu evangelho pensando nos cristãos provenientes do judaísmo. E no relato da mulher cananeia dá uma explicação da admissão dos pagãos na igreja, passagem que não se deu sem algumas resistências internas na comunidade primitiva. Os gentios herdam também as promessas messiânicas de salvação, vindo ocupar os lugares que por sua cega obstinação deixam vazios os primeiros convidados, os judeus, como se nota na parábola do banquete nupcial. Sempre se viu na mulher cananeia o modelo acabado de fé e oração unidas. Isso é, de fé suplicante, pois sua fé aparece com um forte tom pessoal. Fé centrada na pessoa de Jesus, a quem reconhece como Messias. Fé que vai ao encontro do Senhor. Fé dinâmica e orientada para a libertação do próximo, sua filha nesse caso. Por outra parte, sua oração reúne as condições que Cristo quis para a oração: fé, confiança e perseverança sem desânimo. A grandeza de sua fé suplicante está enraizada em sua atitude pessoal, como Jesus reconhece:
pois se abre com pobreza de espírito à vontade de Deus, à primazia do seu reino e de sua justiça, antes de tudo e ao mesmo tempo ao bem do outro. Fé e oração, caros irmãos e irmãs, andam e devem andar unidas em nossa vida, uma vez que ambas são a expressão fundamental da religião cristã e mutuamente se potencializam com o exercício pessoal e comunitário das mesmas. A fé é a atitude básica do fiel. A fé é a condição constitutiva e indispensável. O primeiro de tudo, conforme Jesus, como se conclui o Evangelho de hoje, pois é nossa resposta à oferta de amor e salvação de Deus. A oração, por sua vez, evidencia a presença e a vitalidade da fé no diálogo do homem com Deus, isto é, do Filho com o Pai, e projetar para a vida no compromisso temporal e na conduta social do fiel que pede suplicante e coopera para a vinda do reino de Deus ao mundo dos homens. A base, caros irmãos e irmãs, para uma boa oração é uma fé madura, que não entende a oração como uma busca egoísta dos favores de Deus, e menos ainda tenta compará-los com o espírito mercantil à base de boas obras, comunhões, rezas, novenas, terços, missas, velas e procissões, ou até com o preceito dominical. Em tal caso, estaríamos diante de uma fé degenerada ou falsa fé que tomaria os contornos e magia grosseira de uma pseudo-religião primitiva. Toda prática e exposição religiosa, também toda oração, devem ser fruto de uma fé adulta e de um amor desinteressado. Assim, a soberba do egoísmo não as desobrigará, nem as roerá a troça idolatríaca que substituiu Deus pelo homem. O exercício da oração cristã tem, pois, um campo mais amplo que a simples petição interesseira. Em resumo, ou para concluir, podemos afirmar que a oração da fé é diálogo com Deus e disponibilidade diante dele. É abertura à fraternidade humana e aos problemas dos que sofrem por alguns motivos. É louvor e ação de graças a Deus, uno e trino. E é também, como não, súplica de quem se reconhece indigente diante do Senhor e necessitado de seu amor, de sua graça, da força do Espírito e de outros muitos dons e favores.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, a remissão dos pecados, caros irmãos e irmãs, confiantes na misericórdia de Deus e no exemplo da mulher cananeia, que perseverou na fé e na oração, apresentemos ao Senhor nossas preces, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja, para que, fortalecida pela fé, anuncie a misericórdia de Deus a todos os povos, acolhendo cada pessoa com amor e esperança. Rezemos ao Senhor. Pelos governantes e por todos os que trabalham pelo bem comum, para que promovam a justiça, a paz e a dignidade de todos, especialmente dos mais necessitados. Rezemos ao Senhor. Senhor, ajudai a nossa prece. Pelas famílias e pelos jovens, para que, a exemplo da mulher cananeia, não desanime diante das dificuldades e perseverem na oração e missão. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossa comunidade, para que cresça na fé, na perseverança e na confiança em Deus, reconhecendo em Jesus a fonte de toda misericórdia e salvação. Pelos aniversariantes: Malte Santana Aguiar, Yolanda Jaqueline de Oliveira, Ucílio Furtado de Barcelos. Rezemos ao Senhor. Pelos falecidos: Ana Maria Perpétua Siqueira, Elza de Oliveira Mourão, Maurília Luz Ribeiro. Rezemos ao Senhor. E Maria Aparecida Barbosa, Odete Ferreira da Conceição. Rezemos ao Senhor. Senhor Deus, acolhei as súplicas que vos apresentamos com fé. Dai-nos um coração perseverante na oração e confiante em vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor.